aí nós vamos falar um pouco agora das ferramentas, ou seja, quais são as ferramentas de gestão, de análise, de controle em relação à produção. Bom, as ferramentas para controle da produção são pontos fundamentais para um melhor gerenciamento da produção. Então, nós vamos ver cada um deles, né, de forma mais detalhada, para que a gente possa estar entendendo todos os passos para um bom gerenciamento da produção. O primeiro deles é a análise de tempos e movimentos. Normalmente, a gente escolhe o produto de maior volume, exemplo, um pão francês, que chega a representar 40% do volume em quilos produzidos numa panificadora. Muitas vezes, você tem uma produção de bolos, que é considerada uma produção de pão de queijo numa indústria de congelados. Então, esse principal produto, é importante levantar as informações sobre quanto tempo nós estamos naquele processo utilizando a mão de obra e quanto tempo nós estamos utilizando os equipamentos. A partir desse levantamento de tempos e movimentos, é possível organizar o fluxo de trabalho de forma mais assertiva e, com isso, a gente consegue ter mais produtividade. Na área de panificação é interessante porque você pode definir a hora de fazer a massa, a hora de assar o produto e levar em consideração alguns processos, como um processo que controla a fermentação para você conseguir ter várias fornadas e otimizar o uso do horário de tempo da mão de obra. Você pode organizar, através dessas informações, horário de intervalos para almoço, para lanche, da pessoal da produção, e com isso você otimiza o tempo do uso dos equipamentos e da mão de obra. Então, essa análise de tempos e movimentos, a gente não faz essa coleta de informação de todos os produtos, mas simplesmente focado nos produtos de maior volume, os produtos que vão ter mais impacto no volume a ser produzido. O outro ponto é o calendário de produção. O que é o calendário de produção? É a hora que você vai analisar, quando você fez o tempos e movimentos, você começa a verificar que existem produtos que são mais simples de serem elaborados, são mais fáceis, e tem produtos que têm um grau de complexidade muito grande. Então, a gente classifica os produtos por grau de complexidade no seu processo de elaboração. Então, na hora que eu estou fazendo, eu vou analisar, exemplo do que está no quadro, eu tenho pão francês, que eu tenho uma produção hora de 12,5 kg, então uma produção dia em 8 horas de 100 kg, e uma margem de contribuição por quilo vendido, por quilo produzido maior, então esse produto entra na chamada curva A. E nós temos exemplos como essa torta de maçã, que o profissional que elabora chegou a informar que ele precisava da manhã inteira para preparar os utensílios, e a tarde inteira para fazer 4 quilos, então a produção é muito pequena e o processo é muito elaborado. Quando não se tem essa informação, quando não se trabalha, né, exemplo dessa torta de maçã numa confeitaria no sul do Brasil, onde o confeiteiro, explicando a complexidade que é o processo, mas por estar desinformado dessa complexidade, a direção da empresa fez um festival de torta de maçã e criou um estrangulamento no processo de produção que gerou ruptura em todos os outros produtos. Então, a inteligência no planejamento do calendário de produção começa em analisar o volume, a complexidade. Então, a gente começa classificando produtos mais complexos, produtos menos complexos. Qual é o objetivo? 50% da ordem de produção do dia são de produtos com alta performance, que são os da curva A. 30% são produtos com média performance e 20% são produtos com alta complexidade. Quando se respeita esses limites, você tem um fluxo melhor de trabalho. Naturalmente, em muitas produções na área de panificação, não são feitos esses estudos. E o profissional responsável pela produção, ele age naturalmente. Então, é muito comum a gente escutar uma reclamação do empresário que ele passa uma lista de produção para o responsável pela produção e ele não produz a lista. Por que ele não produz? Porque ele faz essa análise e chega à conclusão que é inviável, no tempo que ele tem disponível com os equipamentos, produzir toda aquela lista. Ou seja, quando se está elaborando um calendário, é a hora de se planejar, a hora de se definir o que vai ser produzido. E para isso, antes, a gente precisa conhecer os produtos. Daí a importância do Tempos e Movimentos, onde você, conhecendo os produtos, você vai definir os produtos mais complexos, os produtos menos complexos, analisar a estrutura de custo do produto e ver qual a margem de contribuição.